paz do Senhor Jesus para você, para o seu coração, esta paz que você precisa, a paz do Senhor que excede todo o entendimento para todos vocês, a paz que foi conquistada na cruz do Calvário, que ela possa alcançar o seu coração, a sua vida, neste momento precioso em que vamos meditar na palavra santa de Deus. Você quiser ligar para um amigo, chamar alguém, é muito legal. Vou falar sobre perdão hoje para você, tá bom? O texto da nossa meditação vai ser em Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 25, tá? Você também poderá participar, ligando, mandando uma mensagem, falando conosco. Estou na igreja aos domingos, sempre às 10 da manhã, no Templo Central, na rua Cassiano Campolina 360. E estou também no mesmo domingo, no domingo às 17h30 e na terça-feira da Vitória. Porém, temos reuniões todas as manhãs, às 9 da manhã e também às 15 horas e à noite a partir das 19 horas. Neste período de pandemia, nós estamos tendo reuniões aqui na igreja de oração, abrindo às 8 da manhã até às 22 horas. Você é meu convidado para estar aqui conosco, tá bom? O texto sagrado diz assim, olha, Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. O assunto é perdão. A maior oferta em que uma pessoa pode trazer até o altar não é a financeira. O Senhor está dizendo através das palavras aqui grandiosas do Senhor Jesus, é que o dinheiro é menos importante do que um coração limpo. E esta questão do perdão, quer dizer, não se pode comprar. Não é dando dinheiro que nós vamos encontrar o perdão, mas é tomando uma atitude tanto para perdoar quanto para pedir perdão. Não é fácil pregar sobre o perdão, não é fácil viver como perdoado e não é fácil também, muito mais difícil, é perdoar. Porque quem apanha, na verdade, não esquece e quem bate, esquece. Então, quem não apanha, muitas vezes fala, eu fiz isso e por aquilo. Então ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus, que o dinheiro ele não pode comprar algumas coisas. E uma delas é o perdão. Você que está aí me assistindo, você que está me ouvindo, tem que refletir sobre isso como eu refleti também. O quanto é sério esta questão do perdão. Eu preciso saber que somente o sangue de Jesus, que não tem jeito de ser comprado, não tem jeito de ser vendido, negociado, é que me lava das acusações, é que me torna limpo diante de Deus. E eu não posso carregar um fardo nas minhas costas, deixando de perdoar alguém. Eu conversava com minha filha, a pastora Daniela, e ela trouxe uma palavra muito profunda sobre um tipo de punição que existia desde a antiguidade. E qual é esta punição? Quando uma pessoa matava um adversário, ela feria alguém, ou ela era considerada culpada e cometia um assassinato, por exemplo, e mesmo um roubo, e aquela pessoa ela vinha mais tarde a morrer e aquilo fosse descoberto, um dos castigos que existiam na época antiga era colocar uma máscara de ferro na cabeça da pessoa, trancada ali, soldada, e a pessoa saía para o deserto e morria com aquela máscara de ferro no rosto, de sede, de fome e debaixo de um sol escaldante. Que coisa terrível, terrível. Outro tipo de punição romana, que era terrível também, era colocar uma pessoa numa arena com um adversário e ele com uma espada com a mão completa, perfeita, os dedos. E eles cortavam, amputavam o dedo polegar, esse dedo maior,
e a pessoa tinha que pegar com a espada, com esses 4 dedos, tendo os 2 dedos polegares amputados. Lógico que ela não pegava a espada, então ela ficava correndo, correndo, e logo o seu algoz vinha e matá-la. Mas estas eram situações terríveis, inclusive na arena, quando os animais, os leões, tigres, faziam com que as pessoas fossem destroçadas, estraçalhadas, vivas, diante daquela plateia que aplaudia, porque era o circo para o povo. Mas dentre estas punições que existiam na antiguidade, tem uma que é terrível, que pode ser comparada com a questão do perdão. Quando alguém não era considerado uma pessoa perdida, que não tinha condições de ser perdoada, e ela tivesse cometido um ato terrível, o cadáver daquela pessoa, quando morria, era amarrado nas costas ou na frente, e ali ele era cravado, agarrado, amarrado, junto daquela pessoa que estava viva. E a podridão, o peso, a putrefação, o mau cheiro ficava impregnado no corpo daquela pessoa e era a condenação dela. Ela carregava no corpo agora o corpo daquela pessoa que um dia ela prejudicara, que um dia não a perdoara e que ela também um dia tenha feito alguma coisa terrível. Então ela carregava nas costas aquele corpo podre ou na frente. E imagine o mau cheiro e aqueles vermes, aquelas bactérias iam passando para o corpo da pessoa sã. Por quê? Porque era o preço de não ter perdoado, de ter prejudicado alguém, de não ter sido perdoada. Era uma vingança. E isso era terrível. É a mesma coisa nos dias de hoje. Eu não posso pagar alguma quantia em dinheiro, em prata, em ouro ou dólar para uma questão do perdão. O perdão é uma graça que Deus me dá para que eu possa exercer e ficar um pouco parecido com Jesus. Então, nesse texto diz, quando você trouxer a oferta no altar, e ali você se lembrar que tem alguém que você está matando, que você matou, esse cadáver precisa ser arrancado do seu corpo. Esse dedo precisa deixar de ser amputado, né? Essa máscara que nós estamos usando agora tão real nestes dias, estamos colocando as máscaras aí por causa dessa questão da pandemia, desse vírus terrível. Essa máscara que era de ferro, ela tem que ser arrancada para que nós possamos olhar com os rostos livres destas máscaras aos olhos de Deus. E o texto, outro que fala também de uma forma claríssima sobre o perdão, é o que está em Mateus capítulo 6, que é na oração do Pai Nosso. Vamos ver o que está escrito aqui. Mateus 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, olha, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino, o domínio e a glória para sempre. Amém. Agora, olha o versículo 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai celeste vos perdoará as suas ofensas. Você está vendo o peso, como que é um negócio tão terrível o perdão? E eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, né? Precisamos admitir que erramos. Eu preciso admitir que eu errei. Isso não é fácil, né? Eu preciso admitir que errei. E admitir que errou, isso é só para gente que é quebrantada. Admitir o erro, porque nós somos muito bons para acusar ao nosso semelhante, mas para admitirmos os erros, segunda coisa, precisamos confessar, né? Deus, me perdoe o mal que eu fiz ao meu pai, o mal que eu fiz à minha mãe, o mal que eu fiz ao meu próximo. Deus, me perdoe.
o mal que eu tenho feito àquela pessoa, à esposa, ao marido, aos filhos. Então você tira esse peso, esse cadáver sai de você. Outra coisa é arrepender-se. Arrepender é não ficar querendo repetir aquilo, porque tem pessoas que são assim, elas não se arrependem, porque elas erram e tornam a repetir, erram, tornam a repetir. É diferente de remorso. O remorso, a pessoa se condói, sofre, mas ela não toma uma atitude de consertar. Então isso não é arrependimento, é remorso. Muitas pessoas têm remorso por um erro que fizeram e levam aquilo, carregam esse cadáver, como minha filha estava dizendo, nós conversando sobre isso, como existem pessoas que carregam esse cadáver e vão se apodrecendo, né? Vão andando com aquilo, tanto cheirando mal, quanto sendo contaminados pelas bactérias, por aquele tão terrível mal que parece que é invisível como o coronavírus, mas ele destrói, ele sufoca. Então eu preciso admitir que errei, eu preciso confessar, eu preciso pedir perdão e eu preciso arrepender-me. Mas é fácil isso, pastor Jorge? É fácil? Não, não é fácil. Você que está me assistindo, eu preciso orar por você, daqui a pouquinho eu vou orar. Eu não posso ficar carregando esse cadáver, porque senão eu vou acabar também morrendo. E um dia eu serei um cadáver que será carregado por outras pessoas. Então, a segunda parte da anotação que eu fiz aqui é: eu preciso ser incentivado a perdoar. Eu preciso ouvir uma pregação, uma palavra, como você está ouvindo agora, e eu ter que dizer assim: Deus, me perdoe. Agora, o Espírito Santo me dê forças para eu ir até esta pessoa que eu feri, que eu magoei, me prepare para eu pedir perdão. Por causa desse texto aqui, olha, se eu não perdoar, as minhas ofensas também não serão perdoadas. Se eu não tiver em minha vida um espírito perdoador, se não houver em mim o desejo de perdoar, a vontade, eu tenho que entender que também ofensas minhas, que pecados meus, que situações disciplinares de Deus para comigo, elas se tornarão efetivadas. Eu vou ficar carregando aquele peso em minha vida. Então, quando eu leio sobre o perdão, quando eu falo sobre o perdão, quando eu entendo que eu preciso perdoar, Deus está querendo tirar da minha vida aquele cadáver, aquele peso tão terrível que acaba comigo, que sempre está em minha mente. O que mais que eu poderia dizer? Os que fazem e que tomam essa atitude de perdoar, eles se tornam pessoas mais leves. As pessoas perdoadoras são pessoas menos rancorosas, são pessoas mais curadas, menos depressivas. É o presente. Além de ser perdoado, a pessoa fica mais leve. Então, a oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação ou em tentação de não perdoar alguém. Aí que vem o versículo 14 e o 15. Porque se eu não perdoar alguém, eu também não serei perdoado. Jesus conta uma história de um moço que devia milhões e milhões. Feitas as matemáticas, era uma dívida impagável. É como se uma pessoa devesse 10 bilhões, vamos pôr 10 milhões. E o seu senhor a perdoou. Ele teve uma situação, Jesus disse que ele chama essa pessoa e diz: olha, estão perdoados os teus pecados. Você está livre agora, aquela dívida que você tem comigo, você não precisa pagar. E o sujeito agradeceu, louvou, muito obrigado, beijou ali os pés do seu senhor, abraçou o seu senhor, falou: que legal. Mas no caminho, quando ele estava indo, ele encontrou uma pessoa que ele devia R$1.000. Então, uma proporção assim, eu devo a alguém 100 milhões e uma pessoa me deve R$1.000. Aí eu fui perdoado nos 100 milhões.
Aí agora eu encontro uma pessoa que me deve R$1.000. Olha a diferença. 9.900.000, terrível a diferença. Aí eu falo, puxa, que oportunidade. Agora eu esqueço que eu fui perdoado nos 100 milhões, chamo essa pessoa que me deve R$1.000, falo com ele, você tem que me pagar. Ele diz, mas eu não tenho agora, eu não posso, eu não tenho condições. Aí eu seguro esta pessoa pelo colarinho e falo com ele, você vai ter que me perdoar. Ou melhor, você vai ter que me pagar. Eu não aceito você ficar me devendo os R$1.000. O que é que você tem na sua casa? Eu tenho um forno micro-ondas. Eu tenho um fone. Você vai me pagar. E comecei a enforcar. E a pessoa acaba me dando alguma coisa para compensar aqueles R$1.000. Essa notícia vai chegar diante do Senhor que me perdoou os 100 milhões. Jesus Cristo diz que ele então fica sabendo dessa história, ele chama novamente esse que ele havia perdoado os 100 milhões. E ele diz, olha, porque você não perdoou aquela pessoa que te devia R$1.000, sendo que eu te perdoei nos 100 milhões, você agora volta a me dever. É isso aí que está aqui em Mateus capítulo 6. Se você não perdoar aquele cadáver, aquele peso que apodrece, que fica impregnado em você, vai voltar a ser amarrado na sua vida e você vai sofrer e carregar isso até o último dia da sua existência. Isso vai acabar com sua alegria, você vai cheirar mal. Então, como nós podemos fazer isso? Pedindo ao Espírito Santo. Por isso que o nome de Jesus, que eu tenho pregado nestes dias aqui, através da televisão e também na igreja, particularmente no culto das 17h30, no domingo, é o poderoso nome de Jesus. Quando você não tem forças em si mesmo, e é natural que você não tenha, você use, você tome posse e diga estas palavras, Pai, eu não tenho condições de perdoar por minhas próprias forças. Então eu quero perdoar esta pessoa que me magoou, que me feriu, eu quero perdoá-la em nome de Jesus. E que o Senhor me dê a oportunidade de um dia eu me encontrar com esta pessoa para eu poder não ficar com esse cadáver em minhas costas preso em mim. O Senhor me dá essa graça. Eu, por mim mesmo, Senhor, não tenho condições de perdoar. Agora, não significa que você é obrigado a conviver com essa pessoa que te feriu. Não significa que você tem que voltar a dar os beijinhos nesta pessoa, abraçar, ficar com aquele lenga-lenga com ela. Não. Significa que no nome de Jesus você perdoou aquilo, você arrancou aquele cadáver e ele foi sepultado e não vai mais te atrapalhar. Que Deus te dê a graça de você tomar posse desta palavra e você, nesta oportunidade, arrancar esse cadáver e jogá-lo bem longe, sepultá-lo, não com 7 palmos, mas sepultá-lo para sempre, no nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te ajude a perdoar, porque assim nós também seremos perdoados. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro no Getsemane. Olá, quero te apresentar estes novos livros deste grande escritor, ele mesmo, o pastor Jorge Linhares. Um estudo completo sobre o pecado. Conheça e vença o inimigo e suas artimanhas. Formando uma geração de abençoados, vencedores, sábios, palhaços idiotas? Ah, ficou curioso, né? O amor de Deus, sua ação, seu carinho e sua manifestação. Jornal do Inferno, as notícias que o diabo gostaria de ter dado e publicado. Disciplina, na igreja, no ministério, na família e no trabalho. Guerras, lutas e vitórias, aprendendo com Davi a viver na dependência e obediência ao Senhor. E uma linda agenda personalizada, Deus falou comigo, para anotações e revelações proféticas. Todas essas obras e outras centenas de títulos do pastor Jorge e outros escritores você encontra na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse editoragetsemane.com.br.